boa noite com Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 42. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo animal, espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois, o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada a morte na vitória. Onde está o morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Senhor Deus, nesse dia têm sido levantadas centenas de orações aqui neste lugar. Orações oficiais, dirigidas em voz alta, muitas orações no altar, ali mesmo nos seus bancos, irmãos e irmãs orando em espírito. E também o louvor tem sido levado a Ti. Senhor, nós acabamos de ler uma escritura que, conforme o tempo da nossa vida, nós temos pressa para que isso aconteça. Seria tão bom se nós fôssemos transformados hoje, deixássemos tudo aqui, sem nenhuma lembrança, sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento. Cada um adentraria as bodas do Cordeiro. Lá ninguém voltaria para casa sozinho, ferido, chorando,
dentro de um ônibus, perdendo a perna ao descer do ônibus, nem nada disto. Naquela grande ceia, aquela reunião, todos voltarão. Sim, na verdade, mas para dominarem a terra por 1000 anos, sem nenhum suspiro de ais, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos e agradecemos, porque nós cremos nisso. Amém. Sentai-vos. E aquela parte branca dentro daquelas bolas de aro preto faz lembrar os vencedores da era, de cada era. Você está nós estamos nessa última era. E você deve ser um daqueles que formam aquela partezinha branca lá, que é pequenininha, ó, muito pequena, é a menor de todas. Lá estão os vencedores da era. Eu não estaria aqui hoje, mais, né? Vamos lembrar apenas uma coisinha de hoje de manhã na mensagem A Influência de um Homem sobre Outro, no parágrafo 123. Sempre note, um grande homem humilha a si mesmo. A maneira de subir é descer, sempre. Torne-se pequeno e Deus o levantará. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Porém, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ó, que coisa, eu gosto disso. Aqui na mensagem Humilha-te, parágrafo 76, o irmão Branham diz: e Deus somente pode operar tal como nós lhe deixamos operar. E há tantas coisas maravilhosas que eu dizendo, sabe, as pessoas desejam poder e realmente não sabem o que é poder. Está vendo? Elas realmente não sabem o que é poder, o que acompanha isso. O que fazer com o poder? O caminho para cima é para baixo, sempre. Se você quer poder, veja quão humilde você pode ser. Somente fuja de todos os pensamentos mundanos e humilhe-se diante de Deus, e então você tem mais poder do que o homem que corre por todo o edifício e faz muito barulho. Está vendo? Porque você foi capaz de conquistar a si mesmo e comprometer-se a Cristo. Você está vendo humilhar-se diante dele. Isso é verdadeiramente poder. Poder. Você me mostra uma igreja que seja humilde, verdadeiramente humilde. Não uma arrogância, como por ser grande, por ser a maior, por isso, por aquilo. Uma igreja somente, uma igreja dócil e humilde. Eu lhe mostrarei uma igreja que tem o favor e o poder de Deus nela. É isso mesmo. Isso é o que se necessita. Sim, humildade. Humilhando-nos diante de Deus, deixando Deus simplesmente operar através de nós. Não tem que se fazer muito barulho. Eu gostaria de discorrer um pouquinho mais sobre o que Paulo está falando aqui, nesse capítulo da sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, né? Que é o capítulo da ressurreição.
E, por certo, encontramos nele a justificação da nossa fé. A justificação da nossa fé é exatamente a ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Eu gosto muito e nunca vou deixar de falar nisto. Há uma tumba aberta lá em Jerusalém, testificando que esta também será aberta um dia. O Evangelho de Jesus Cristo é pregado, é anunciado desde então, baseado na ressurreição, no poder da ressurreição. E os irmãos há de convir que realmente nada teria sentido, nenhuma religiosidade moral, procurar limpar a vida, se disciplinar, autodisciplinar-se, não é? E tantas outras coisas, se abster disto, daquilo, se realmente Cristo não houvesse ressuscitado. Então o próprio apóstolo diz que melhor então seria comer, beber, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, então somos como animais irracionais. Não tem nenhum destino depois daquilo. Não tem nenhum acerto, não tem nenhum paradeiro. Não. Na verdade, o homem tem espírito, o homem tem alma. E ele não morre com a morte física. Mesmo o ímpio não morre na primeira morte. Ele enfrentará uma segunda morte. Nós encontramos isto, se não me falha a memória, aqui em Apocalipse 20. Ele faz menção daqueles que reinaram com Cristo por 1000 anos, isto porque participaram da primeira ressurreição. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Então, se referindo à primeira, ele diz: esta é a primeira ressurreição. Versículo 5. No versículo 6 ele continua dizendo: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, sobre estes que ressuscitam na primeira ressurreição para a vida, a segunda morte não tem poder sobre eles. A segunda morte significa a separação eterna de Deus, definitiva. Por quê? Depois da primeira ressurreição, nós temos o milênio, e ao final do milênio vamos ter o julgamento do trono branco. Então ainda há aqueles que serão salvos, simplesmente salvos. Mas eles já foram salvos. Eles não serão salvos na grande tribulação, nem depois do milênio. Eles já foram salvos. Isso não há como se contestar, não? Eles já foram salvos, já entraram para a grande tribulação salvos. Ninguém se salvará mais na grande tribulação. Ninguém. Não há salvação na grande tribulação. Quando se der o rapto, a noiva sobe, o mundo entra no período da grande tribulação, porque é um acontecimento simultâneo. Enquanto a noiva está nas bodas do Cordeiro, o mundo está em sofrimento, em angústia. Hoje ela está sofrendo enquanto ele se alegra.
ele se rejubila, entra no espírito das coisas do mundo, mas então ela estará se regozijando na grande ceia, nas bodas do Cordeiro, enquanto o mundo estará em grande tormento por 3 anos e meio. Mas depois disso ela descerá, reinando com Cristo por 1000 anos. Então haverá a segunda ressurreição. Aí vem esse juiz do trono branco e pesará sobre aqueles que não alcançaram a salvação a sentença da segunda morte. Também como aqueles que já foram, que serão salvos, já foram salvos, eles já também foram com a sentença da segunda morte decretada, porque não haverá apelação. É uma coisa para se refletir, sem barulho, sem emoção, numa conversa assim, ainda que seja introdutória, mas é uma coisa que tem que se refletir muito, porque por causa dessa certeza, dessa absoluta certeza, você pode deixar uma demanda. Pode deixar uma demanda, uma porfia, uma contenda. Você pode abandonar determinadas coisas, tendo convicção absoluta de que isto é verdade. É isso que leva realmente a pessoa a encarar a vida como ela é, não só desse lado, como do outro. É exatamente isso. Aí então, dá-se o fato, isto é, o cumprimento daquilo que Jesus disse. Quer fazer você andar 1 milha? Anda 2. Te bate na face, oferece a outra. Quer tomar o que você tem? Tudo bem. Não quer te pagar? Tudo bem. Não pague. E assim por diante. Por quê? Estas pessoas têm convicção disto, sem dúvida alguma. Agora, semeia-se em cansaço, em enfado. Este corpo cansado é semeado em cansaço, em enfado. Porém, ressuscitará um corpo incorruptível, portanto, não mais sujeito a cansaço, a ignominia, a enfado. E isso você tem que bater o cravo, dizer: isto é assim diz o Senhor. Pronto. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Quantos e quantos foram sepultados em total fraqueza? Desprezados, mutilados, explorados, injustiçados, até que morreram. Foram semeados, plantados, sepultados. Mas todos que foram sepultados na fraqueza da carne. Porque essa é em fraqueza, é em corrupção. Então ele está dizendo: ressuscitará com vigor. Aquela velhinha, muito velhinha, com 90 anos de idade, foi semeada, foi sepultada no cansaço da idade, no esgotamento total,
que uma pessoa pode ter, 90 anos de idade. Mas, quando o profeta de Deus foi lá em cima, numa êxtase, então o anjo lhe mostrou uma moça muito bonita, formosa mesmo, e ele disse: você sabe quem é esta? Ele disse: não. Ele disse: pois bem, essa é aquela velhinha que você conduziu a Cristo lá na terra, aos 90 anos de idade. Ela foi conduzida já no cansaço da vida, no extremo cansaço da fraqueza, do enfado. Uma pessoa com 90 anos não quer nem mesmo, às vezes, mais 1 ano ou 2 de vida. Muitas delas. Agora, lhe é apresentada uma moça tão formosa, tão bonita, jovem. Era aquela que tinha sido sepultada como sua mãe foi, como seu pai foi, como seu filho, sua filha, foi sepultado. Haveria algum parente daquela moça lá nos céus, daquela velhinha? Na sexta dimensão? Não se sabe se nem mesmo a sua própria mãe, seu próprio pai, ou quem quer que seja, estava lá. Ninguém sabe, de fato, quantas jovens que deram a mão para aquela velhinha, quem sabe no tempo ainda de entrar na igreja, ajudaram-na, pegando no seu braço, se realmente estavam lá. Mas ela estava. Então ali está uma manchinha branca na última bola preta, falando dos vencedores. Estes são os vencedores. É muito pouquinho. O importante é que você está, não esteja não, está lá, está. Agora nós vamos ver aqui, na mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade, a partir do parágrafo 121, o profeta diz: ele nos traz aqui na terra para então nós somos educados, somos espertos. Você alguma vez observou as linhagens? Quando tomamos, por exemplo, como Abel, de Abel veio Sete, a linhagem de Sete veio logo abaixo no tempo de Noé. Todos eles eram simplesmente humildes fazendeiros. A linhagem de Sete, que foi a outra semente que Deus deu no lugar de Abel. Porém, os filhos de Caim se tornaram espertos, astutos, educados, inteligentes, grandes homens, construtores e profissionais. Porém, o lado de Deus era fraco e humilde. Aquilo é como Deus os usou. Aquela é a oportunidade de Deus. Aquela é a maneira de Deus para chegar a nós. É quando estamos fracos. Obtemos algo então. É na hora da fraqueza que se obtém força. Isso encoraja, é lógico, porque todo o reino de Deus é composto dessa classe de pessoas. Todo o reino de Deus é composto desta classe de pessoas. Qual classe? Fraca e humilde. Então, quando você alcança aquela classe de caminho, então você está em seu reino.
Este caso é conosco. Não que sejamos muito fracos, o caso é que somos muito fortes. Somos simplesmente muito fortes, é tudo. A coisa é que somos muito cabeçudos, teimosos, correto? Somos muito fortes em nossas cabeças. Sabemos muito. Deus quer tirar aquilo de nós. Correto? Somos muito fortes. Somos muito fortes para nos rendermos a Ele como deveríamos nos render. Somos muito fortes para virmos ao altar e pormos a nossa cara no chão, humilhados, chorando aos seus pés. Somos muito fortes para pedirmos perdão pelas nossas ofensas, quando ofendemos a nossos irmãos. Nós somos fortes, resistentes. Resistimos àquele sentimento, àquele dever, àquele caminho, àquela solução. Nós não podemos nos humilhar, nem mesmo sabendo que esta é a única maneira de sairmos vitoriosos. Nós não podemos nos humilhar, mesmo sabendo que esta é a única maneira, que este é o único caminho de alcançarmos realmente o seu poder. Porque nós somos fortes. Nós somos fortes para resistir a Deus. E somos fracos para não resistirmos ao diabo, às suas concupiscências. Fiquei admirado poucas noites atrás, quando mamãe estava doente no hospital. Eu fui, havia uma pequena senhora do outro lado. Se aquela pequena senhora está aqui, me perdoe, irmã. Ela é uma pequena garota de Kentucky. E nós estávamos, e aquela era sua sogra. E eu estava falando com ela aquela noite, minha esposa e eu, ali cerca de 1h da manhã. E seu esposo havia deitado no chão e foi dormir. Ela disse: saia daqui. Você não é nada bom para sua mãe, de qualquer modo. A esposa disse para o marido. E o pôs para fora, seu esposo, fora do quarto, porque ele estava deitado, atravessado na porta, onde as enfermeiras, ninguém poderia entrar, simplesmente roncando no chão. Assim sendo, ela o acordou e o pôs para fora do quarto. E ela começou a falar ali. Eu comecei a lhe falar sobre o Senhor e assim por diante. E ela me disse, ela disse, tudo que eu conheci foi um enxadão e como cuidar da sementeira do tabaco bem cedo na manhã, cortando fora as ervas daninhas e processando o tabaco. E assim por diante, daquela maneira. Disse, porém, eu lhe direi, disse, papai nos enviou cada um à escola. E disse, nenhum tem cabeça para nada. Nenhum. Eu pensei, irmão Brennan, talvez seja esta a razão. Você tem que manter as coisas do mundo longe de você. Se você não quiser permanecer forte para resistir a Deus. Se você se mantém as coisas do mundo perto de você, e se você se mantém no calor delas, você se torna forte para negar a Cristo. Você toma coragem para fazer coisas que você nunca faria se você estivesse longe do mundo. Você não teria coragem de fazer aquilo, mas na verdade você se aproximou do mundo, você sofreu o seu calor
e se embebedou com o seu vinho. E por isso então você perdeu a consciência, perdeu o sentimento, perdeu o temor de Deus para fazer o que fazes. Agora, não estou apoiando de maneira alguma a ignorância, não aquilo, mas estou tentando imaginar quando você chega a um lugar onde você pensa que você simplesmente sabe tanto que ninguém mais sabe nada sobre isso. Não há ninguém que possa falar para você e que isso possa mudar o seu caminho. Está certo que você vai continuar da mesma forma, mesmo concordando com o que você está ouvindo, você vai continuar se vestindo da mesma maneira e vai continuar agindo da mesma forma. Você não vai mudar, porque quando você vai mudar, você sabe por dentro que você está mudando de fato. Seu conhecimento está correto até que não interfira nas promessas de Deus e que não impeça que você se aproxime dele em humildade. O mundo te aquece, o mundo te encoraja a resistir a Deus e te põe forte contra a palavra, e ele te dá força para resistir ao Espírito Santo, até que não haja mais nenhuma condição de retorno. Ele disse: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, ou o vosso coração como povo, como fizeram lá no deserto. E assim eles se prostraram, caíram na areia, sem nenhuma condição de chegar e nem tampouco de retornar. Mas quando você passa a ser controlado, veja, somos controlados por 5 sentidos, e aqueles 5 sentidos, visão, paladar, tato, olfato e audição, são muito bons até que não interrompam o sentido da fé. Eles te colocam fortes na dúvida e fraco na fé. Então, quando eles vêm contra a fé, e como você sabe qual é o certo? Porque a fé sempre concordará com a palavra. Então é quando você ficará forte contra a dúvida. Contra a dúvida. Ficando forte contra a dúvida, você está forte na fé. Você está forte contra o pecado. Você está forte contra a enfermidade, a doença, seja qual for o seu nome. Então, quando eles vêm contra a fé, e como você sabe qual é o certo, porque a fé sempre concordará com a palavra. Então, se sua fé é contrária à palavra, você pensa que é, então você não tem fé. Você tem uma crença manufaturada. Você não tem confiança para começar. Você está forte na dúvida e fraco na fé. Mas na verdade nós deveríamos ter uma fraqueza nesta hora. Reconhecermos que estamos na fraqueza. E Paulo orou várias vezes. 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim aquele espinho, o qual Satanás havia posto no meu corpo, para me chicotear, para que não exaltasse pelas excelências das revelações. Mas o que disse Jesus para ele? Ele disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então você fica fraco para Deus.
Deus pode fazer o que bem entende com você. E você fica forte para resistir o diabo. O diabo não poderá fazer o que bem entende com você. Vamos ali? Vamos. Vamos acolá? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Não. Ele nunca vai ouvir um vamos de você. Agora a pequena pomba, sendo a coisa mais dócil, a ave mais dócil, sem nenhuma raiz de amargura dentro de si, não tendo em si nenhuma força, nenhuma brutalidade, podia levar aquele cordeiro ao monte da tentação. Veja como ele era fraco para ser dirigido pela pomba. Ela pôde levá-lo até mesmo à cruz. Ele não tinha como resistir os seus pequenos toques. Ele era fraco. E Deus podia fazer, a pomba podia levá-lo até mesmo à morte. Porque ele era fraco. É essa fraqueza que aperfeiçoa. Veja, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Você tem uma jactância em seus sentidos, de algum conhecimento sobre o qual você estudou ou algo, você é perspicaz, você pode apanhar as coisas, mas quando você se aparta daquilo e depende completamente da fé, e a fé somente pode ser edificada sobre a palavra de Deus, a fé correta. Um doutor uma vez me disse, eu creio, Billy, se as pessoas... Se você lhes disser para sair ali, tocar aquele poste ou aquela árvore, e eles crerem que sararão, eles farão daquela maneira. Eu disse, não senhor, não senhor, não pode doutor, por causa destas coisas. Vê, as pessoas sabem que aquele é simplesmente um poste, eles sabem que não há virtude nem força naquele poste, porém qualquer homem que tem sua mente balanceada, saberia que aquela é a palavra do Deus vivo, que eu posso basear minha fé naquilo e saber que é o assim diz o Senhor. E se qualquer coisa é contrária àquilo, então não creio em meus sentidos. Não, não, Senhor. Simplesmente deixe-o sozinho. Vá por outro sentido, sentido da fé. É fácil você dizer, eu duvido de mim. Eu não duvido do profeta. Eu não duvido da palavra. Eu não duvido de Deus. Eu duvido de mim. Não importa o quanto interpretem isso mal. Não importa o quanto isso soe mal contra mim, contra você. Mas eu duvido de mim. Eu não duvido da palavra. Eu não posso duvidar do profeta, eu não posso duvidar de Deus, eu duvido de mim. Correto? Deus toma aquelas pessoas para fazer quando elas são ninguém, elas se renderão a Ele. Veja, voltemos lá. De que maneira isso tem que ser levado? Dessa forma, porque é uma lei que ninguém pode mudar. Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Enquanto é animal, tem que ser animal. Enquanto animal, é fraqueza, é cansaço, é enfado.
Enquanto é animal, a tendência é essa, é duvidar. Eles estavam com Jesus pessoalmente. E Jesus teve que censurá-los, dizendo: vocês são tardos, necios de corações. Eu estou convosco há quanto tempo? E vocês ainda duvidam? Em outras palavras, vocês estão pensando que eu ia morrer afogado aqui com vocês, nesse barco? Bonito! A Bíblia teria uma história depois. E Jesus morreu afogado com seus discípulos. Você tem que pensar isto. Quantas vezes ele disse: por amor do meu nome, eu não vou tirar esse povo, eu não matarei esse povo, por amor do meu nome. Ele estava dentro do barco, não estava? Estava sim. Agora, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada do que foi criado sem Ele. O Verbo é a palavra, é o haja. Então, quem fez o mar? Quem fez os ventos? Quem criou aquela lei que afunda? A lei da gravidade. Foi Ele. Agora, o Criador do mar, o Criador dos ventos, o Criador da lei que afunda, morrendo afogado. A irmã, o irmão, está sendo, nesta hora, intimado, desafiado a analisar isso, porque ele está dentro do seu barco. Agora não importa se o barco está jogado para lá e para cá, para lá e para cá, você está em fraqueza. Agora, quando nós estamos fortes, aí é diferente. Eu quero pensar um pouquinho nisto aqui. Esse corpo que nós vemos, esse corpo material, físico, terreno, é como um barco. É como um barco. Ele é templo, ele é barco. Por quê? Ele é recipiente. Agora, se Jesus está dentro deste barco, então você está sendo jogado para lá e para cá, porque os ventos estão aí, constantemente, diariamente, e nos jogando para chocarmos. Mas como é que você pode, o profeta diz ali no mensagem que está aberta em cima da minha mesa, eu disse: Deus não pode te perder. Ele não pode nunca te perder. Se Ele te comprou, se Ele te salvou um dia, Ele não pode te perder. Deus nunca perdeu. Aqui na carta aos Romanos, São João, no Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Vocês não são minhas ovelhas, portanto eu não vou dar vida por vocês, não. Vocês não são minhas ovelhas, eu não sou pastor de vocês. Mas agora, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos,
e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então a mão dele é a mão do Pai, porque ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Depois ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um, é por isso que a mão dele é a minha é a dele. Agora, como que eu vou perder uma ovelha que eu comprei e paguei, sendo eu Deus? O profeta diz ali, naquela mensagem assim, que ele te recolhe, ele pode te recolher antes do tempo. Ele diz: vem para casa, filho, já que você não quer permanecer na minha palavra, então eu vou te recolher, eu vou te chamar, vem embora. Mas te perder, não. Eu lembrei agora da história daquele barquinho encastuado de ouro, e que foi embora nas águas, né? O menino escapuliu dele e foi embora nas águas. Chegou lá embaixo, alguém pegou no porto lá, e eu sei que um belo dia ele visitando, ele chorou demais a perda do barquinho, e ele viajou com seu pai, visitando ali aquela cidade. Ele viu lá na vitrine um barquinho, o barquinho estava lá com o preço tal. Ele disse: esse barquinho é meu. Ele disse: não, ele não é seu, para ser seu você tem que pagar tanto, está aí o preço. Aí o seu pai, comovido, foi lá e pagou o barquinho. O menino pegou o barquinho, disse: barquinho, você agora é meu 2 vezes. Primeiro, porque o meu pai me deu você, e agora ele comprou de novo, então você é meu 2 vezes. Você quer saber de uma coisa? Você é de Jesus 2 vezes. Primeiro, porque foi Ele quem te fez, foi Ele quem te criou. Depois de tudo, veja só, o comerciante bota lá na vitrina do pecado, expõe lá no pecado, joga lá fora. Ele vai lá e compra com seu sangue. Então ele te pega e diz: você teimoso, aqui, cabeçudo, tem que saber que você é meu 2 vezes. Cabeçuda, você é minha 2 vezes agora. Não tem para onde você ir, cabeçuda. Ele diz aqui, ó, é tudo. A coisa é que somos muito cabeçudos. Nós somos teimosos. O que você está pensando? Quando ele olhou lá de cima, muito antes da fundação do mundo, ele olhou através do tempo, ele viu uma cidade chamada Jericó, e aquela cidade cercada de muralhas que podiam passar carruagens, 2 carruagens paralelas, em cima do muro, a cidade cercada, e ainda sobrava para fazerem casas, como você vê aí nas saídas das cidades, favelas, como um irmão nosso aqui mora numa favela lá na saída da cidade, né? Então, ela estava lá, uma casinha, uma moça muito bonita. Isso Deus vendo lá desde antes da fundação do mundo. Seu pai paralítico, sua mãe também entrevada, e ela teve que vender seu corpo para tratar dos seus pais. E ela estava sofrendo demais, sendo abusada demais. E aqueles homens filisteus, aqueles homens que haviam invadido aquela terra lá, homens impiedosos, fortes, eles eram robustos, eles tinham cabeças grandes, abusavam dela. Mas um certo dia,
ela percebeu, isso Deus vendo tudo antes da fundação do mundo. Ela percebeu que 2 espias de Israel, do povo seu, do seu povo, o povo de Deus, haviam chegado ali. E ela então o que fez? Os acolheu, escondeu dentro de casa. Deus viu tudo isso e que seu nome era Raabe. Então, no propósito eterno de Deus, Raabe já era de Deus desde antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Você pensa que Deus ficou chorando, que Deus ficou com a dó, frustrado, quando viu aquela moça ter que descer lá na lama para cuidar de seus pais? Deus sabia que era a única maneira que ela tinha, era aquela fraqueza para ela esconder, receber homens estranhos em sua casa, porque se ela fosse uma dama honesta, casada, ela não podia receber outro homem dentro de sua casa. Então Deus fez com que ela fosse fraca, circunstancialmente fraca, débil, marginalizada, desprezada, condenada, para assim poder receber os espias, acolhê-los. Se ela tivesse um marido, ela não podia fazer isto. Então, resultado, aquela fraqueza foi a sua salvação. Ela era fraca moralmente, ela não tinha estrutura moral, ela não tinha como discutir a sua condição. E foi exatamente aquilo que lhe salvou. Desde antes da fundação do mundo, ele viu que aquela menina ia sofrer aquela condição, estaria na Bíblia, seria fraca e depois seria tão forte. Foi a sua fraqueza que fez dela forte. Ela expôs o sinal vermelho na porta, um cordão orientada pelos próprios espias de Deus, e sua casa ficou reservada, não pôde cair. Você tem que saber isso, ela não pôde cair. Por que sua casa cai e da Raabe não cai? Ela não tinha mais aonde cair? Sim, tinha. É porque tinha um cordão vermelho de pendurado. Lá não tinha uma antena de televisão, mas tinha uma antena vermelha, um cordão vermelho. E aquilo lá simbolizava aquela força. Ela começou a adquirir força exatamente na fraqueza. E lá, exatamente lá, naquele lugar, ela obteve aquilo que muitos e muitas israelitas não obtiveram. Isso que é um desafio. Pessoas que podiam ser fortes, pessoas que podiam ser vitoriosas, pessoas que podiam ter entrado na terra prometida, pessoas, quantas moças de Israel poderiam ter casado, uma delas se casado com Salmão, o general, mas foi ela, foi Raabe, para ser mãe de Davi. E Davi, veja, a descendência de Davi vem Cristo. A genealogia não falha de forma alguma. De onde vem essa descendência? Essa árvore genealógica
vem de uma moça que teve que prostituir para cuidar de seus pais. Que fraqueza! Que condição mais débil! Mas eu pergunto, preste bem atenção, por que que Israel, muitas pessoas que eram filhas de Israel, originalmente filhas, por que não dizer milhares, 2 milhões, não entraram e não pisaram, não chegaram onde Raabe chegou? Por quê? Porque Abirão foi forte, Coré foi forte, Absalão foi forte, Balaão foi forte, para resistirem a Moisés. Eles foram ousados, eles foram corajosos, para abrirem a boca e conspirarem, blasfemarem. Eles são fortes, eles são corajosos, eles são ousados. Eles não puderam entrar, mas só uma pessoa, veja só, preste bem atenção, porque se você tem Josué, você tem Calebe, você não pode esquecer de Raabe. Ela foi apanhada no caminho. Você não pode esquecer de Ruth, você não pode esquecer de Maria Madalena, você não pode esquecer da samaritana, você não pode esquecer do ladrão crucificado, você não pode esquecer de Zaqueu, você não pode esquecer de mim, você não pode se esquecer de você. Aleluia, glória a Deus. Eu sou fraco. Você é fraca, você é fraco, você não pôde resistir ao Espírito Santo quando Ele enviou a sua mensagem neste dia, nesta hora. Você não teve como rejeitá-la. Agora, quando Paulo está falando dessa semeadura, é claro que ele está falando desse corpo que é semeado lá na sepultura, ele está falando da ressurreição, mas tudo isso só opera quando operou antes. Em outro sentido, esse mesmo fenômeno, antes, perfeitamente antes de acontecer aquilo de você descer à sepultura mesmo, fisicamente falando. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, disse Jesus Cristo. Aquele que crê em mim tem vida eterna. Agora ninguém podia estar mais fraco do que Raabe, naquela circunstância, para depois tomar uma posição tão invejável. Eu quero voltar aqui um pouquinho nisso que o irmão Branham diz aqui. Sempre note, um grande homem humilha a si mesmo. A maneira de subir é descer sempre. Torne-se pequeno e Deus o levantará. Aquele que se mesmo se exaltar será humilhado, porém aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Oh, que coisa, eu gosto disso. Você tem humildade para saber, para dizer assim, eu errei? Não, eu não errei. Mas dentro do coração você sabe que você errou. Mas é um orgulho. Sabe, as pessoas desejam poder e realmente não sabem o que é poder. Está vendo? Elas realmente não sabem o que acompanha esse poder. O caminho para cima e para baixo. Você pensa que ser esposa de um general é coisa qualquer? Vai exigir de você uma postura tão importante, tão fina.
Agora você que estava acostumado a uma vida tão comum, tão fraca, tão débil, você não sabe o que acompanha isso. O caminho para cima e para baixo foi exatamente o caminho que você entrou por ele. Se você quer poder, veja quão humilde você pode ser. Você aceita, você recebe, você põe em prática. Vamos pensar um pouquinho agora. Teria alguma pessoa, não vamos pensar agora em cura, não. Vamos pensar em outra coisa muito maior do que cura. Vamos ficar em espírito de oração. Você quer se humilhar na presença de Deus? Ou você é forte? Você quer se humilhar na presença de Deus? Você deseja humilhar-se a si mesmo no altar? O altar está aqui. Não sei se é crente, não sei se é visitante, não sei quem é. Eu sei de uma coisa: se você deseja de alma nesta hora se humilhar no altar, você sabe por que você está se humilhando. Você sabe para quem você está humilhando. Você sabe o porquê e para quê. E Deus sabe muito melhor do que você. Eu não quero ser arrogante, Senhor. Eu não quero ser arrogante, eu não quero ser importante. Eu quero me humilhar apenas. Eu estou forte demais, minha natureza está muito forte, meu coração está forte demais. Na verdade, eu sou bruto, eu sou mal educado, eu sou descaridoso, eu sou descaridosa, eu estou forte, estou resistente. E eu não posso continuar desse jeito mais, meu Deus. A minha carne está sempre pronta para resistir àquela chamada para oração, resistir àquela chamada. Eu sou um homem, sou uma mulher, sou uma moça, um moço e mesmo uma criança forte demais, rebelde, resistente. Oh, Jesus, por que eu tenho sido tão forte, quando era tão fraco para obedecer? Era um pequeno toque, eu já estava orando. Era um pequeno toque, eu já estava lendo. Era um pequeno toque, eu já estava de joelhos. Era um pequeno toque, eu já estava chorando. E agora não. Eu estou forte.
sou resistente. Quando a tua palavra diz resistir o diabo e ele fugirá de vós, não é resistir a Deus, não é resistir ao Espírito Santo. Quanto tempo já faz? Irmão Carlos, por favor. Quanto tempo já faz que não falas com Deus? Quanto tempo já faz que não podes gritar aleluias? Quanto tempo já faz? Quanto tempo já faz que não fazes o culto doméstico? Quanto tempo já faz que eu não posso dizer Deus te abençoe, querida? Quanto tempo já faz que eu não digo Deus te abençoe, meu amor, meu querido? Quanto tempo já faz que eu não digo, não posso dizer Deus te abençoe, papai? Deus te abençoe, mamãe. Eu te amo, papai. Eu te amo, mamãe. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Quanto tempo já faz? Quanto tempo já faz que ficaste forte? Forte. É forte demais para suportar tantas mensagens poderosas. Pode pôr fitas do irmão Brana rodando dia e noite, mas está forte. Resiste, resiste. Quanto tempo já faz? Quanto tempo? Aleluia. Quanto tempo já faz? Eu queria que os tocadores também pensassem nisso. Aleluia. Eu estou entre vós, eu sou o principal, como disse São Paulo. Eu não sei, alguma coisa vai te acontecer de bom. De bom. É de bom mesmo. De real, de verdadeiro. De justo. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qualquer coisa você está derretendo na minha presença, não é? De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Senhor Jesus, esse não é um apelo rotineiro. Esse não é um apelo para exortação, para correção. Não é isso. O senhor sabe que não é. Isso está acontecendo de uma forma normal, natural. Graças a Deus, glória a Jesus.
Nós ficamos com medo, Jesus, nós temos medo. E o medo não deixa o homem ser vitorioso. O medo não é do Senhor. Senhor Jesus, nós temos medo de receber o Espírito Santo. O que estará acontecendo? Nós temos medo de receber o Espírito Santo. O que é, Jesus? Nós temos medo de mudar de vida. Nós temos medo de dizer sobre tua palavra eu lançarei a rede. Sobre tua palavra eu lançarei a rede. Senhor Jesus, estas pessoas confiaram em Ti, elas são humildes, elas estão humildes aqui na Tua presença, elas estão no altar, Senhor, elas não são tão fortes mais, nós somos fracos, Senhor, nós somos fracos. Raabe era fraquinha demais, estava arrasada, estava acabada, não tinha nada para ela, senão abusos.